Mas deixa eu passar. De acordo com esse autor, apesar do Brasil ter tradições, hábitos de povos africanos, europeus, asiáticos, indígenas, nós não temos muitas etnias, um grupo que segue aquele mesmo ritual, aqueles mesmos rituais, tradições. O grupo A, que segue aqueles rituais quando nasce, quando casa, quando morre. O grupo B tem rituais diferentes. A etnia A contra a etnia B. Que etnia é quando aquele grupo de pessoas, aquela sociedade, vive da mesma forma. E não só a mesma cor de pele, tipo físico, mas mesmos rituais quando casam, quando um falece, quando se separam, quando vão plantar, colher, tudo na vida, todo mundo segue a mesma coisa. E apesar disso, dessas diferenças, para o autor, o Brasil não tem muitas etnias, porque o Brasil tem religiões. As divisões nossas, de acordo com o autor, são mais religiosas, porque você vai ter negros que são ateus, agnósticos, que são muçulmanos, judeus, católicos, são cristãos, sem uma religião específica. Você vai ter brancos da mesma maneira. Você vai ter descendente de japonês, que vai ser católico, que vai ser evangélico, que vai ser budista, que vai ser hinduísta, que vai ser muçulmano. Então, o Brasil ele tem mais diferenças religiosas do que etnias. Não tem aquela coisa, não. Aquele grupo de pessoas segue apenas esse tipo de ritual. É uma mistura muito grande. O DNA do brasileiro tem um pouco de povos africanos, de povos europeus, de indígenas, porque é uma mistura muito grande. Mulato, confuso, isso é explicado já quando a gente lembra do sexto e sétimo ano, quando o negro se relacionava com o indígena, quando o indígena se relacionava com o branco, quando o europeu se relacionava com o africano. E houveram muitas misturas, então o meu sangue, o seu, de todo mundo tem essas misturas. E por conta disso, não criou-se etnia A, etnia B, igual temos no Oriente Médio, onde aquele grupo de pessoas tem as mesmas tradições, mesmos hábitos. Quando vai tomar café da manhã, quando vai almoçar, quando vai jantar, quando vai orar, quando vai rezar, quando tem um falecimento. Isso é muito pessoal, então não tem aquela coisa pré-definida. E para ele, o Brasil tem isso. O Brasil é um estado laico que não tem uma religião oficial e, diferentemente da Guatemala, onde uma etnia conseguiu chegar ao poder, e essa etnia no poder colocou seus princípios, seus valores, suas tradições naquele país. E aquele país seguiu aqueles valores, aquelas tradições, diferentemente do Brasil, que não tem uma religião oficial, não tem um hábito oficial. Quando um familiar nosso falece, a gente pode cremar, a gente pode deixar na gaveta, pode deixar colocar no solo. Claro, a gente tem que seguir lei. Se você quer enterrar, você tem que comprar, tem que pagar. O Estado até fornece, caso você não tenha condição. Casamento. O Estado não dá pitaco no seu casamento. O Estado permite que você se case com quem você quiser. Então, independente, claro, você não pode casar com um robô, com uma garrafinha d'água, mas se você quiser casar com alguém, não quiser casar, o Estado não dá pitaco no Brasil. Oi? Casar presidente. Casar presidente é, se tivermos uma... Com o presidente. Ah, sim, sim. E se eu colocar a foto da Alessandra Negrini na garrafinha? Não pode, não pode. Aí você tem que pedir ela em casamento, e aí casa. Vamos supor, se eu quiser que você casar no registro civil, eu caso. Eu sei. Se eu quiser casar só no civil, eu caso. Já na Guatemala, aquela etnia, quando chegou ao poder, impôs os seus valores. Ó, casamento é isso, acabou. Quando morre é isso, acabou. Quando vai almoçar, é assim, acabou. Porque são os meus valores. Ah, mas a etnia bem pensa diferente, não importa. E ocorreu esse choque. E no Brasil, de acordo com o autor, não tem isso. Porque o Estado ele é laico, ele dá liberdade para vocês, para nós, e não impõe nada a ninguém. E permite todas as religiões, tudo que você quiser fazer. Alguém ia fazer algum comentário? Não, eu ia falar que eu acabei de enviar os trabalhos do Ministério. E deu? Professor, você também tinha ido. Então, Acho que não dá, infelizmente não dá para alterar, mas foi só um pontinho. Eu considerei a tua participação, considerei as provas mensais, trimestrais. Eu acredito que tem esses pontinhos no próximo trimestre. Porque, tadinha, ela fez. A professora me matei para fazer os 3. Serve de aprendizado para enviar um pouquinho mais cedo, quando chegar na faculdade, no próximo ano. Mas eu receberia no dia que o senhor pediu. É que na faculdade, é que no curso técnico, o professor não vai aceitar. Então, tem que preparar vocês para isso.
O professor vai falar, por que não fez mais? Na data certa, professor, eu enviei na data. E a culpa foi da coitada. Não, foi culpa de outros fatores externos. Só que aí o professor pode vir da faculdade, mas por que você não pediu uma confirmação do e-mail? Por que você não mandou uma mensagem? Por que você não protocolou? Na faculdade, né, na Unesp, você coloca o trabalho no disquete, entrega o disquete e protocola que você entregou. Aí tá o papel lá que você recebeu. Não pode perder nota. Por isso que eu não gosto de tecnologia, porque eu prefiro imprimir as coisas de papel na minha mão do que... Exatamente, ele entregou na mão, e aí acabou, não tem esse risco. Porque a tecnologia ocorre isso. Eu prefiro muito mais entregar, tipo, online. Mas aí, tecnologia, infelizmente, ocorre isso. Tecnologia, professor. Mas isso não foi um fator muito considerável, portanto que eu apliquei 9. Porque você foi perfeita do primeiro dia, primeira semana. É que, infelizmente, tem que preparar para a faculdade. E faculdade até ETEC. Se não entrega, o professor também não quer saber, não. Na ETEC, assim, eles fazem diferente. Então, Eles até aceitam. eles aceitam. Mas depende. Eles Final de ficam com nota menor. bimestre, semestre, já tá de calculando, precisa de nota. Entendi, né? No último caso, assim, né? De entrega do trabalho, muda todas as datas de entrega. Para facilitar. É que, infelizmente, faculdade Acho que é o primeiro semestre, né? Tá dando uma aliviada, uma tranquilizada, mas é quando chega no final, talvez. Continuando lá, tem a presença negra no Brasil. Aquilo que eu acabei de comentar, que vieram africanos islamizados, de religiões diversas, politeístas, e eles criaram aqui candomblé, a umbanda, por isso que são chamados de religiões de matrizes africanas. Não que elas foram criadas no continente africano, foram surgidas aqui, mas com origem, com tradição, com respeito ao que eles tinham lá no continente africano. A matriz, a origem é africana. Olha, estamos criando essa religião, estamos fazendo isso, esse ritual, por conta de que a gente tinha isso no continente africano. Surgiu no Brasil, mas a origem é africana. E normalmente religiões politeístas. Beleza? Continuando para algumas informações, diz que o Brasil, através do tráfico negreiro, trouxe aproximadamente 4 milhões de africanos ao longo dos séculos. Continuando aqui no texto, diz que a presença da Igreja Católica era forte, tinha uma afirmação, de acordo com o livro, de que a crença católica era de que o negro não tinha alma, e por isso podia servir de escravidão, podia serem escravizados. E outro argumento era que o povo negro se adaptou ao tipo de trabalho recusado pelo preguiçoso indígena. Eram os argumentos na época que se utilizavam de acordo com o texto. O indígena é preguiçoso, então vamos trazer os africanos. O africano não tem alma, e aí eles podem fazer isso. E quando um africano... É o pensamento da época. É o pensamento da época. E aí quando, naquela época, queria se elogiar o negro, não falava assim, poxa, bacana, você é uma pessoa legal. Não, você é o negro, lembrava sempre da cor de alma branca. Era assim, negro de alma branca, era um termo que existia, infelizmente, ou seja, porque naquela época negro não tinha alma. E quando o negro era legal, não era aquela pessoa, aquele indivíduo que estava sendo legal, firmeza, gente boa. Não, era um negro, você é negro, hein? Lembrando, você é negro. Isso tem alma branca. Eu falo, tá bom, eu sei que eu sou negro, não precisa lembrar, não. Era. Infelizmente era um termo... Se eu sou preto, branco, amarelo, me respeita. Tanto que a gente lembra da frase do Martin Luther King. Por isso que Luther King pregava nos anos 60, eu tenho um sonho, I have a dream, um sonho onde eu imagino que as pessoas sejam julgadas pelo caráter e não pela cor da pele. Esse era o sonho de Martin Luther King. Infelizmente, ele venceu uma época triste nos Estados Unidos. Beleza? Na página seguinte... temos um mapa para a gente dar uma analisada, distribuição da população segundo cor ou raça. Aqui, com relação a pretos e pardos, quando o IBGE perguntava para as pessoas, olha, você identifica como que cor? Tem preto, pardo, branco, amarelo e indígena. Aí essas pessoas declaravam pretos e pardos. No ano de 2010, último censo. É de acordo com estados. Lá no Rio Grande do Sul, está bem clarinho, porque poucas pessoas declaravam como pretas e pardas.
mas a gente vê que não é até 10% da população. É um número elevado no Rio Grande do Sul, no Paraná e em Santa Catarina. Para quem pensa que tem poucas pessoas negras, não é bem assim. O Brasil é um país miscigenado. Então, Mas lá, no Nordeste, no Norte. já no Nordeste e no Norte, a gente percebe que vai de 75% a 100% da população que se declarava pretas e pardas. Talvez um fator que contribui no Nordeste, um achismo meu, é devido fazer verão o ano inteiro, e aí a pessoa toma muito sol, e acaba adquirindo mais melanina, ficando mais moreninha, digamos assim, como a gente usa, e a pessoa se identifica como parda, por exemplo. Porque a gente lembra que nessa região do Nordeste está próximo da linha do Equador. Em virtude da inclinação da Terra, essa região recebe mais intensidade solar durante o ano inteiro, que a Terra é inclinada aproximadamente 23 graus. Imaginemos que isso aqui é a Terra, e não álcool em gel, ela foi inclinada assim. E essa região, o Nordeste, recebe mais calor durante todo o ano. Mais calor, recebe mais intensidade solar e tem mais calor durante o ano inteiro. Continuando, aqui na nossa região, em São Paulo, temos aproximadamente de 25% a 50% de pessoas que se declaram pretas e pardas. Isso, que é na divisa com o Paraná, no interior, mais ali próximo de Registro, mais ou menos. No Rio de Janeiro, tem mais pessoas que se declaram pretas e pardas do que em São Paulo. No norte do país também, muitas pessoas se declaram pretas e pardas, de 75% a 100% da região branca. Isso. Essas partes têm populações indígenas, quilombolas, terras que não podem ser derrubadas, que não se podem construir casas, que é de preservação deles. Por isso que tem poucos pretos e pardos, porque a maioria são de indígenas. A população negra é menor nessas regiões, até porque é a floresta amazônica. Então, na floresta, você não pode destruir, você não pode queimar, derrubar. Você tem que preservar. E quem mora aqui, são indígenas. Continuando, o texto diz aqui que a luta pela libertação foi longa e árdua, conquistas vieram apenas no final do século XIX. A escravidão acabou em 1888, de acordo com o texto, uma vitória para os negros. Não foi suficiente para a melhoria social dos afrodescendentes, pois, uma vez libertas das amarras escravagistas, encontraram dificuldades nas sociedades. Trabalho, escola, terras. Como a gente lembra, em sociologia, a gente já chegou a essa parte onde temos a imagem do Clube de Regatas Vasco da Gama, e no texto, no livro de Sociologia, mostra lá, a Federação Metropolitana de Futebol do Rio de Janeiro proibia os clubes de terem jogadores pobres e de cor. Usava até o termo de cor. Não era nem negros, nem um termo mais respeitoso, não, era de cor. E o Vasco da Gama foi o único clube que falou, não aceito isso. Ou seja, a escravidão tinha acabado, aproximadamente 20 anos depois do fim da escravidão, e o negro livre não podia jogar bola. Se o negro não podia, se o negro tem talento, quer jogar bola, quer seguir esse caminho, não podia, a federação não aceitava. Por exemplo, vou usar o exemplo do JP. O JP com uma corzinha que ele tem. Usando o braço. Não. Uma corzinha que ele tem. Ele não poderia jogar então. Não, só branco e rico. Só elite. Só nariz, então? Nem o Vinícius poderia. Nem só negão. Naquela época, Moreno, o preconceito daquela época era gigantesco. Eu sei, mas estou falando futebol. Sim, naquela época o preconceito era tremendo. Mas até o Vinícius, será? Não, acho que o Vinícius não, acho que aqui... O Vinícius não, mas vai também? Só eu, hein? Não, eu acho que o Vinícius também não. Muito... Talvez. Talvez. Você também não jogaria? Eu acho. Que naquela época o Vinícius sofria preconceito. Eu acho que você não jogaria mesmo. Não, se fossem bons de bola e o clube quisesse, a federação talvez proibiria. Que absurdo, um documento oficial tinha acabado a escravidão. Não, foi isso, professor. É horrível. 20 anos depois, a escravidão acabou, ó. Vocês são livres. Tá, vou jogar bola. Não pode. Não, o documento oficial não proíbe. E o Vasco da Gama peitou isso. Você é preto, não vai jogar bola comigo. Você é preto, você não joga. Era basicamente isso. E era com esse termo, com esse dom, com algo pejorativo. Era nessa quesito. Era algo horrível. Por que você não joga? Não pode jogar bola, mano. É horrível. Por isso que no livro o autor coloca essa questão.
E tudo que está no livro, até as questões que eu faço, em todas as matérias, sempre tem um porquê que eu coloco. Sempre, pode não parecer, mas sempre tem um porquê. É que não dá tempo de comentar as questões das provas, mas sempre tem um porquê de todas as questões e do que o autor coloca no livro. Igual essa informação. Aquele autor colocou aquilo no livro justamente para causar um choque, um impacto. Como assim negro não jogar bola? Como assim? Só pode jogar bola quem é branco? É horrível. Tem toda a razão. Continuando lá, diz que pela primeira vez as pessoas que se declaravam negras superaram as que se declaravam brancas em 2010. Ou seja, em 2010, ano do último censo, 50,7% se declararam negras, enquanto brancas apenas 47,7% da população. Vários fatores podem ter talvez contribuído para isso. Miscigenação. No livro Sociologia, coloca que a média de filhos da mulher branca é inferior à média de filhos da mulher negra. No livro também comenta talvez uma maior aceitação, talvez uma diminuição do preconceito. O livro Sociologia levanta essa possibilidade. E a gente vai ver quando fizermos o censo, agora, talvez 2021, 2022, vamos ter acesso a essas informações. Infelizmente, a gente não tem um censo atualizado, que era para ter ocorrido em 2020. Mas até onde eu sei, parece que o governo vai liberar 2 bilhões para que se faça um censo, para que se compre aparelhos, contrate recenseadores e essas pessoas batam na casa das outras. Eu trabalhei como recenseador e eu bati na casa de várias pessoas perguntando sua idade, cor, sexo, nome, etc. E era o que a pessoa declarava. Eu perguntei até para um arquiteto se ele sabia ler e escrever. Eu tinha que perguntar. Não podia achar, não, eu acho que ele sabe ler e escrever. Não sabe ler e escrever? Sei, eu coloquei. Não, você já sabe disso, mano. Óbvio que você, né? Exatamente, mas o recenseador não pode olhar para mim e falar, você tem cabelo castanho. Não, se eu falar que eu tenho cabelo ruivo, o cara tem que botar que eu tenho cabelo ruivo. É autodeclaração. Senão fica muito aquém a percepção da cor da pessoa. No meu documento, quando eu fui temporário, estava pardo. Na minha certidão de nascimento, tá branco. Documento da PM. O cara me olhando na PM e falou, não, você é pardo. Quando eu nasci, falou, não, você é branco. Fica difícil a gente ter muito. Mas eu acho errado colocar a cor do bebê assim que ele nasce, porque Pode mudar. muda. Muda. Não, nem pode mudar, vai mudar. Você acha que é muito raro não mudar. Não mudar E isso. se a criança nasce no sul, mas logo o bebezinho vai para o Nordeste? Ou nasce no Nordeste e vai para o sul? Vai pra negão. Vai para o Alasca. De repente a criança nasce no Nordeste, mas aí aquela família de Recife vai morar no Alasca. Quando que essa criança vai tomar sol? Não vai tomar muita sol, receber muita radiação solar. Continuando aqui o texto, diz lá, composição da população brasileira. Em 2010, 47% se declaravam branco, 43% pardo e 7,6% preto. Se somar pardos e pretos, a gente vai ter a composição de negros que foi colocada acima, que vai dar 50,7%. Se a gente somar o 43,1% mais 7,6%. Seriam de morenos ou negros. São maioria do que brancos no país. Por isso que no texto está acima, porque somou pardo e preto aqui no texto, para falar que temos maioria negra. Amarelo. 1% amarelo, asiático, que é descendente sul-coreano, japonês, etc., não se identifica como branco, se identifica como asiático, aí é amarelo. Indígena, 0,4% da população. Beleza? Alguma dúvida por enquanto, dando para entender? Continuando lá, de acordo com esses dados, a gente tem os seguintes esclarecimentos. O índice de alfabetismo entre pessoas brancas, de analfabetismo, perdão, é de 5,9%, enquanto de pessoas de cor preta, 13,4%. Ou seja, tem menos pessoas analfabetas brancas do que negras. A população branca estuda em média 8,4 anos, enquanto pretos e pardos 6,7 anos. E fundamental, nem isso, que fundamental são 9 anos. Basta no fundamental 1 e para no fundamental 2. 62,6% dos jovens brancos entre 18 e 24 anos estão na universidade, contra apenas 28,2% dos pretos e 31,8% dos pardos.
Entre a população com 25 anos ou mais que concluiu o ensino superior, 4,7% são pretos, 5,3% são pardos e 15% são brancos, dos que têm 25 anos e concluíram o ensino superior. O rendimento médio da população... Oi? O rendimento médio da população preta corresponde a 60,9% da branca, enquanto da população parda, 73,8%. Ou seja, os brancos ganham 75% a mais que os pardos e 68% a mais que os negros. Vamos supor, se os negros ganham R$1.000, os brancos ganham 1.600. E se os pardos vão ganhar 900, digamos assim, de acordo com os dados. De acordo com os dados do IBGE, enquanto a parcela de 1% da população rica do Brasil, pretos e pardos representam 16%, brancos 83%. Ou seja, vamos pegar, é que aqui com máscara parece que todo mundo copiou aqui o e-mail? Copiou? Vamos dar uma analisada aqui, ó. De acordo com o gráfico, 1% dos mais ricos do país. 1%. Tira 99%, pega 1% mais rico. Desse 1%, 83% são brancos. E, de acordo aqui com o gráfico, os pretos e pardos são 16%. Aqui no caso, 17%. Não, 16% porque vai ter indígenas, amarelos, pretos e pardos. Ou seja, desse 1%, da classe mais rica, 83% são de brancos. E aí, de acordo com o gráfico, vamos pegar os 10% mais pobres. Esses que ganham menos de salário mínimo ou meio salário mínimo na família. Pretos e pardos somados são 75%. 10% pobres. Dentro desse cenário, aqui pretos e pardos é igual a 75%. Dentre os mais pobres, predomina pretos e pardos. Dentre os mais ricos, de acordo com os dados, predominam os brancos. Isso de acordo com os dados. Qualquer coisa rápida, assim. São dados. Agora, os porquês são diversos que ocorrem com isso no Brasil. Continuando, diz aqui o texto que isso mobilizou movimentos negros em prol de políticas corretivas, justamente para corrigir isso, com cotas para pretos e pardos. Isso, a cota, com relação a isso, você pode ou se autodeclarar, e aí seu documento não está preto e pardo, e você quer ter a cota, e você fala, não, eu sou negro, mas meu documento está branco. Eu sou pardo, mas meu documento está branco, eu me autodeclaro. E aí vai uma comissão analisar para saber se ninguém está dando golpe. Porque, infelizmente, ocorreram no Brasil casos de pessoas que o documento estava branco, amarelo, indígena, se declaravam pardos ou negros, e aí não era pardo nem negro, era branco. Muitos casos que os brasileiros cometeram assim, infelizmente. Então, por conta disso, pensando que o brasileiro possa ser corrupto, se você se autodeclara, você tem que passar por uma comissão, porque é provável que o brasileiro queira dar um golpe. Todos os governadores, deputados, presidentes são corruptos, por que o povo também não sei? Exatamente, pode ser, faz sentido. Se eu não estiver equivocado, até o Karnal que fala que a corrupção na política talvez reflete a corrupção da população em geral. Que a população brasileira talvez seja corrupta, quer o jeitinho brasileiro, queira passar perna e etc. E aí essas políticas corretivas é a cota. Se você não se autodeclara, se no seu documento de certidão de nascimento está preto ou pardo, você tem direito, igual menteado. Ele tem direito. Tem direito à cota, porque está pardo na certidão de nascimento dele. Tem pessoa que acha ele branco, pardo, mas está no documento. Eu até perguntei para um amigo meu que é formado em Direito e da Sociologia. Quem faz Direito estuda muito Sociologia, História. E aí eu perguntei, expliquei o caso, ele falou, não, se o documento está lá pardo, tem direito, não tem o que conversar. E um outro tipo de política corretiva, de acordo aqui com o texto, seria as cotas pelo ProUni, que concede 50% ou 100% de estudo
para quem é baixa renda e veio de escola pública. Nesse caso, como a gente viu, a maioria dos que têm baixa renda e são de escola pública são negros e pardos. Claro que terão brancos beneficiados. Eu fui. Na minha faculdade, dos 3 que se formaram, 2 eram bolsistas e 2 brancos. E o que não era bolsista era negro, que pagou a faculdade. Mas isso é um caso à parte. Mas, no geral, a grande maioria dos beneficiados serão de negros e pardos. Continuando, diz lá que surgiram outras políticas de ação, como cotas, etc., em concursos públicos, empregos. Então, para aprovar, talvez uma cota com relação a negros em cargos públicos e talvez tirar das mulheres. É o que está sendo debatido. Atualmente, se um partido vai lançar candidato, ele tem que ter 30% de mulheres. Estão debatendo para tirar isso e colocar uma porcentagem mínima de negros. Mas não pode deixar os dois. Aí os partidos vão argumentar que não vai ter gente Não, mas aí suficiente. diminui das mulheres. Coloca dos negros, pode ser também. 10, pronto. Tem que ser 30%. Né? Isso. As mulheres já tá aqui. Sim, Júlia. Tá sendo machista. Pode ser, inclui os dois. O Senado e a Câmara estão debatendo isso. Quanto de porcentagem que tem que obrigar os partidos a ter o mínimo? E se o partido quiser ter 100% de mulheres? Pode. 100% de negros? Pode. Mas vai ter que ter um mínimo de candidatos e candidatas negros. Já tem um mínimo de mulheres. Vamos supor, eu fundei meu partido. Eu quero lançar candidatos a vereador. Hoje, eu tenho que ter 30% de mulheres. Se eu vou lançar 10 candidatos a vereador, pelo menos 3 tem que ser mulheres. Se eu vou lançar 20, pelo menos 6 tem que ser mulheres. Por que 30% é o 50%? Porque é o mínimo. Igualdade. Porque é o mínimo. Mas se o partido quiser lançar 50, ele pode lançar. Não, mas tem que ser no mínimo 50. Aí, os partidos, eles argumentam o seguinte. Eu nunca vi o tio da limpeza. E aí? É o que você falou? Eu nunca vi o tio da limpeza. Oxe, nunca? O tio da limpeza? Não. Nunca. Tio da limpeza? Como não? Como não, Pedro? Como, Pedro? Como? Aí tem mais dados para Meu professor Em nunca todas viu. as escolas que eu estudei, tipo, a maioria era Tio da limpeza. Não, é tio. Nossa, eu lembro que eu era super amiguinha do tio do Portinari. Lá, que ele era o tio da limpeza. Nossa, eu adorava ele. Não é legal conversar com o O tio. nome dele era Ed. Não sei como ele tá hoje. Mas ele morreu. Mas agora não é Edson, é Edson. Continuando. Essa. É um tema complicado, né? Porque precisaria de dados, de fato. Porque a experiência do Pedro, a minha é uma, da Annalise, do João Pedro é outra. É complicado falar, tem que ter sempre os dados. Aí com os dados fica mais fácil a gente fazer uma análise de profissões perigosas. Se estão certas. Se estão certo? Então, depende da confiança do recenseador. Esses dados a gente tem do IBGE, porque o IBGE contratou 5 mil recenseadores em 2010 e falou para eles, vão na casa de todo mundo. 5 mil para ir na casa... Demorou alguns meses, uns 2, 3 meses para terminar. Eu lembro que eu fiz aqui a área do Jussara e a área do Florida Mirim, que eu bati na casa das pessoas. Aqui, próximo da Teca, a primeira, segunda quadra. Eu fiz essa região. Fiz a Padre Manuel, Padre José Tieta, Aureliano. E no Rua Céu Azul, lá no Flórida. Então, se estão certo, depende do licenciador. Será que eu fiz certo? Eu fiz, nessa região. Eu fiz até a Avenida Santana. Eu moro na Avenida Brasil. Eu fiz essas ruas, foi ali próximo. No Flórida também. Eu bati nas casas e perguntei. Então, pode ser que esteja errado. Porque quem me garante que os recenseadores colocaram aquilo que as pessoas falaram? É na confiança. É na confiança. Quem me garante que o recenseador falou, qual sua cor? E aí o cara falou, pardo, é branco. Negro, e botou. Sabe ler e escrever? Não, botar que sim. E se o cara errou na hora do botão? E se milhares erraram na hora de apertar o botão? É na confiança dos 5 mil recenseadores. Aí os caras falam, você clica no primeiro. Só que o que acontecia? Eu fazia uma área, eu tinha um chefe. Tinha que dar a ficha para a pessoa escrever, sabe? Pode ser. O licenciador, porque aí não tem como, a pessoa não vai errar, porque ela vai estar escrevendo, ela vai estar falando coisas dela. Exato, mas aí aquela pessoa pegaria a ficha e digitaria no sistema.
E quem me garante que a pessoa vai ler o que a pessoa escreveu e colocar no computador correto? É complicado, tem muito da falha humana. E se ocorrer milhares de falhas por todo o Brasil, por conta da digitação? Fudeu. Vai aparecer os dados errados lá. O que acontecia para diminuir isso? Eu tinha uma área, e eu tinha um chefe, que era meu chefe e chefe de outros recenseadores. Uma das casas que eu trabalhei ia ser sorteada para o meu chefe lá. Então aconteceu isso. Eu bati em várias casas, terminei uma área, meu chefe pegou meu computadorzinho, clicou lá, terminou a área, fazer o sorteio. Aí o sistema deu, rua tal, casa tal, fazer a contraprova. E aí meu chefe foi em uma casa da minha área fazer a contraprova. Infelizmente deu tudo certo, não tive dor de cabeça. Pô, essa outra prova é só Isso, aí o meu chefe lá, numa casa só da região. Aí se acertar uma e as 500. Só que a casa foi sorteada, quais são as probabilidades dele Isso. fazer certo? Se eu sou mão cansada, se eu... Depende. Depende. Se o cara trabalha direitinho, é provável que dê certo. Se o cara é um preguiçoso, mão cansada, não sabe o que está fazendo, Vida. aí pode ser que... Vocês me amam, né? Imagina, Vinícius. Mas é muito da sorte. Então, esses dados... Não foi um robozinho que passou na casa de todo mundo ao mesmo tempo e fez algo imparcial. Tem muito do fator humano. De repente, o cara está digitando, apertou um botão errado e falou, ixi, eu coloquei que era negro e é branco. Mas segue o jogo. Tem que alterar. Se de repente a pessoa clicou sem querer e não percebeu e não alterou. Mas a pessoa percebeu. Dá para alterar, dá para voltar. Dá para voltar. Mas, tipo, tem muito porquê a pessoa colocar um negócio que não é verdade. Isso, não tem mudar na vida dela. nada. E ela pode ser punida, chamada atenção. Só que o que acontece? E se ela errou, clicou sem querer no errado e não viu? Sim, então, na verdade, isso o cara fez aquilo por querer. Não tem muito porquê. Por querer é difícil. Por querer é difícil, mas mais a falha humana. Não muda nada. Não muda nada. Exatamente. Talvez a falha humana. Torcer para que nas 5.000 cidades brasileiras, nas milhares de cidades brasileiras, não tenha tido essa falha humana. Tem quantas cidades, senhor? Não, minto, me equivoquei. Acho que foram 50.000, porque tem 5.000 cidades. Tem 5 cidades? Tem 5.000 cidades. Cidade desde 12.000 pessoas para cidade com milhões. Eu pensei que tinha mais. Não, 5.000 no Brasil inteiro. Dá a impressão que é mais, mas é 5.200, se eu não estiver equivocado, por aí. Bairro, então, puta merda. Bairro, milhões. Ruas, então, bilhões. Continuando, no texto diz que é incorreto chamar de raça, discriminação racial, já que temos apenas uma única raça, a raça humana. Então, não temos o homo... Temos a raça negra, vamos ver. Aquela musiquinha famosa. Não temos a raça do homo neandertal. Eu não moro aqui e meu vizinho é um homo neandertal. Isso é errado, né? Raça ariana. Não existe isso. Não, eu moro aqui, na minha frente mora um homo de neandertal. Não, essa espécie foi extinta. Homo sapiens. Eu moro aqui, ali na frente mora um homem sapiens. Eu sou sapiens sapiens. Isso, exatamente. O pai é, sapiens sapiens. Não Aqui, ó. Não existe isso. Não é minha culpa que Não eu existe perdi isso. merda e tal. Exatamente. Por isso que eu não vou Tem prestar que falar, atenção. tem que Cala a falar. boca, gerente. E aí, no Brasil, de acordo com o texto, tem uma polêmica, porque de um lado tem pessoas que vão argumentar, precisamos corrigir esse problema, uma dívida, e a gente tem que dar cotas para negros, pardos, em concursos públicos, em escolas, em faculdades, para que esse negro que é pobre se torne rico e seja beneficiado, para aquela pessoa que é pobre se torne rico e seja beneficiado. E aí, igual, por exemplo, eu me beneficiei de uma cota de baixa renda. Se não fosse isso, eu não estaria aqui trabalhando e recebendo bons salários, no plural que eu recebo. Então, e aí tem pessoas que vão falar, não, se você dá cota, você vai privilegiar uma raça em relação a outra. Aí, se um cara, por exemplo, um filho nordestino, tiver uma nota boa, não vai entrar e o negro vai entrar. Um exemplo de pessoas contrárias à política de cotas. Por isso que é um tema muito debatido, discutido. Tem pessoas que são favoráveis, tem pessoas que são contrárias. Tem pessoa que fala assim, olha, vamos dar cotas apenas para quem é baixa renda, para quem é pobre, porque de repente um negro rico possa ser beneficiado, por mais que negros ricos sejam uma minoria da população. Então é algo muito complexo. A cota, por exemplo, em universidade pública, tem que ter a cota para quem é escola pública em Unesp,
Unicamp, aquela universidade, me fugiu o nome, Unesp, Unicamp, a PUC não, a PUC é particular, me fugiu o nome. É baratinho, né? Em outras universidades, a PUC é caríssima, me fugiu o nome. Também é baratinho. Me fugiu o nome. Em universidades públicas, perdão, temos que ter cotas para alunos pobres ou de escola pública. Isso é muito discutido. A Unesp, que tem aqui no nosso litoral, tem 13% de cota para quem vem de baixa, para aluno de escola pública. E o resto é para ampla concorrência. Que acaba a grande maioria sendo filhinho de papai, aluno de escola particular. Minha namorada estudou lá e ela fala, não, a maioria era filha de papai, aluno de escola pública. Classe média. Não, a gente é classe média. Fala do Pedro, mas como é que o Vinícius paga a faculdade, né? A faculdade não, a escola. Pensão. Eu literalmente pago por pensão. Então, mas Eu também. E aí? Eu não pago. Mas a nossa realidade é diferente da realidade de aluno de escola pública, que vai fazer aquela apenas única refeição. Eu vejo escola pública, aluno. Mas é falta de tempo, né? Tá, entendi. Professor, mas você tem comida em casa. Eu só queria fazer. Mas aluno de escola pública não, eles não Você têm. me perguntou como que eu pago a escola, eu não pago. Só por eu ser o melhor amigo do Pedro, deve Que bom, que bom. Até falou, nossa, o Pedro tá sendo o melhor amigo, Vinícius. Vai lá. E aí, não paga escola. Que bom. É forma de pagamento. A forma de pagamento é a amizade. Continuando o texto, temos lá a explicação. A presença indígena. De acordo com o censo de 2010, é o último censo, é mais recente, vamos ter no próximo censo. Por isso que eu gosto do IBGE. Olha o tanto de informações que eles nos fornecem. Dá para nós a realidade. Depois da Anvisa, para mim, é o órgão governamental mais importante que temos no Brasil. Continuando lá, revelou que 807,9% de pessoas são indígenas no Brasil. Temos aproximadamente 1 milhão de brasileiros indígenas, que vai representar 4% da população. E aí tem lá, consideramos que a estimativa entre 1 e 5 milhões o contingente de indígenas no Brasil quando os portugueses chegaram. Ou seja, quando os portugueses aqui chegaram, tínhamos aproximadamente de 1 a 5 milhões de indígenas. Milhões, e talvez eles foram dizimados e só sobrou 800 mil indígenas. Aproximadamente, mas é um número muito difícil de tabelar. Tanto que vai de 1 a 5 milhões. As expectativas, estimativas, seja como for, hoje temos 800 mil indígenas no país. Continuando, as terras indígenas ocupam 12,5% do território nacional, pouco mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. São 503 áreas demarcadas, com 225 mil etnias e 180 línguas próprias. Atualmente, as populações indígenas, em sua maioria, vivem na Amazônia, área que ficou grande parte da história à margem da exploração econômica. Logo, podemos concluir que os povos indígenas situam onde hoje a história econômica do Brasil permitiu que ficassem. Ou seja, como não foi explorado lá, como não tinha fábricas, indústrias, longe de portos, ninguém foi lá e eles estão lá até hoje. Aqui na nossa realidade, Baixada Santista, nossa Mata Atlântica quase foi dizimada, quase não tem Mata Atlântica. O ser humano destruiu. Fez São Paulo, as cidades do entorno, Baixada Santista, etc. Então, a Mata Atlântica é uma menor parte. Mais de 90% foi destruído, foi devastado. Lá, ainda hoje, a boa parte está preservada. Claro, considerando que é desmatamento, queimadas, etc. Mas, de acordo com o texto, eles estão lá porque o ser humano não quis avançar. Até porque, lembremos do Tratado de Tordesilhas, onde Portugal e Espanha trataram um acordo, fizeram uma parceria. Falou, olha, aqui é terra portuguesa, aqui é terra espanhola. E os portugueses não respeitaram, foram avançando, destruindo, quebrando, explorando Brasil adentro. Por isso que o Brasil é tão gigante assim. Nesse gráfico, a gente pode analisar áreas demarcadas ou que vão ser demarcadas ainda. O que está em verde vai identificar, ou seja, talvez seja demarcada, talvez não seja demarcada. O que está em vermelhinho já foi demarcada. Isso existe, ninguém pode entrar naquela região, ninguém pode entrar ali, destruir árvores,
construir um prédio, um hospital, o governo, nem ninguém, porque era dos indígenas. E o que está em azul é em demarcação, que está em processo de demarcação para que os indígenas ocupem essas áreas. Está sendo debatido no Supremo a questão de demarcação de terras indígenas, o marco temporal. Se as áreas ocupadas antes de 1988, apenas essas devem ser ocupadas, ou se as terras ocupadas depois desse ano devem ser consideradas indígenas. Esse é o X da questão. O ano base é 1988, o ano da nossa Constituição Federal. O X da questão é terras ocupadas até aqui. Apenas essas terras devem ser demarcadas, ou terras ocupadas até aqui e ocupadas em 89, 90, 91, etc., também devem ser demarcadas. Esse é um debate que está ocorrendo no Supremo, por isso que grupos indígenas foram para Brasília protestar. O que aconteceu no Supremo? O governo de Santa Catarina quis usar uma área para fazer uma construção. E os indígenas falaram que era demarcação. O governo entrou na justiça. Foi para a primeira instância, segunda instância e chegou na terceira instância. O governo alega que eles ocuparam isso, essa terra, depois de 88. Falou, não, eles ocuparam depois da Constituição. Antes, nunca teve indígenas ali. Nunca eles moraram. Então é minha por direito. E os indígenas falaram, não temos outra terra, temos que morar aqui, ocupávamos antes. E aí está sendo debatido se vai sempre marcar terras indígenas ou se vai ter uma data limite. Eu super concordo que a terra era dos indígenas, nós que, portugueses, a gente, invadiu e tomou tudo. Só que acho que se deixasse a maior parte na mão deles, a gente não teria metade do desenvolvimento que a gente tem. Porque assim... Mas ao mesmo tempo eu acho que é melhor deixar na mão deles, porque com Bolsonaro... Não, Vinícius está discordando só para discordar. A vontade está ótimo. Eu não Deus deixa assim, porque vai ser assim. Que não tem que dar terra, que tem que... Isso, você... Não, calma. Isso. Não, Vinícius, agora você raciocinar. Pode comentar. Mas que, de certa forma, professor, a gente precisa desenvolver. Isso. Sou totalmente contra Ah, não, acho que eu sou Sim, bolsonarista. claro. Não acho, mas quando você preservar o meio ambiente, porque é a única Isso, perfeito. Eu entendo a sua lógica, porque o Brasil exporta muito alimento. O Brasil tem 200 milhões de pessoas. Temos que plantar e colher bilhões de toneladas para vendermos para a China, porque a China depende da nossa comida. Estados Unidos, Europa. O Brasil é responsável hoje pelo alimento de aproximadamente 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro. Brasil, Estados Unidos, China e etc. Somos responsáveis por alimentar 1 bilhão de pessoas. Se perdemos terras, onde essas comidas serão plantadas? Porque, vamos usar terra para os indígenas e eles vão plantar. Só que tem um X da questão. Eles têm tecnologia, equipamentos para plantar em larga escala? E para importar e exportar também. Exatamente. Para você exportar, você tem que plantar em larga escala. Você tem que ter tratores para fazer o plantio e a colheita. Para a questão dos agrotóxicos ou defensor agrícola, você tem que ter um aviãozinho, um monomotor, para sobrevoar e jogar o agrotóxico ali, fazer aquela proteção. Tem que ter um investimento, tem que ter dinheiro. Você tem que ter dinheiro para pagar alguém para transportar seu produto até o porto, para vender e receber esse dinheiro depois. Se hoje eles receberem essas terras, eles terão esse cacife, esse dinheiro para fazer tudo isso, eles vão dar conta de alimentar o mundo inteiro, porque o Brasil tem que pensar na sua agricultura interna e na externa. Se o Brasil não consegue, não dá conta, vai faltar alimento para a China ou para nós? E a gente vai ter uma relação, uma briga diplomática com a China, ou então vende para a China e o brasileiro fica a Deus dará. E aí, imagina, se na lei da oferta e da demanda, se tem muita gente querendo arroz e pouco arroz disponível, o preço sobe. A inflação vai lá nas alturas. Vocês veem isso, a administração? Quem faz administração? Você, a Laís? Então vocês viram, né? Porque os nossos queridos colegas não sabem o que é um preço bom. Mas é muito operativo de cada um. Não, cada um. Mas seja como for, se você tem muita demanda por arroz, feijão, café, milho, soja, e pouca oferta desse produto, o preço vai subir. Ou tem muito produto e pouca pessoa querendo comprar, o preço cai. Falam disso, né?
Lei da oferta e da demanda, que é algo natural do ser humano. É que na informática eles aprendem isso, gente? Não. Ah, o modelo da Ford. É muito legal. Fordismo, Toyotismo. Ele contou para... Acho que vocês já viram que a Toyota quase faliu a Ford nos Estados Unidos. O modelo da Toyota foi tão revolucionário de produção no sistema de ilhotas que ficou mais barato para o estadunidense comprar um carro feito pela Toyota, mesmo com custo de transporte, do que feito pela Ford. E por um pouquinho a Ford não faliu. Mas é muito interessante. Agora me responde, aonde você aprende? Tipo, da percepção, do observador, essas coisas. Muito legal, a gente está aprendendo tudo isso, professor. Agora me responde, Percepção, onde você aprende a fazer observação. um sistema que derruba outra A empresa? percepção, é o observador, aí quando é uma coisa seletiva, De repente, universidade com outra. Muito legal. É muito legal. Economia é muito legal, que quando a gente estuda economia, a gente tem um conhecimento da nossa realidade, enxerga o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Nossa superioridade do nosso curso, porque no nosso curso, além de aprender economia, a gente ainda aprende informática. E eles fazem curso voltado à informática e estudando economia. E eles estão querendo dizer que o curso deles é melhor que o nosso. Mas porque sem a gente, vocês não usam nem Excel. Mas, meu amor, a gente aprende isso também. Vai ficar sempre essa disputa de ego de A vaidade. programação do programa do Excel. Sem a gente, vocês não têm Excel. Mas a gente precisa disso. A gente pode escrever um manual. Isso cai no Enem. Fordismo, Toyotismo, cai no Enem. Cai no Enem. Economia, Mesmo? sim, cai, acaba caindo no Enem. Agora, Economia. se cai alguma coisa sobre sistema, No Enem, não. Deve cair. no Mas- Enem não cai, né, professor? Não cai. Desculpa aí, Não né? cai. Mas é interessante. Eu elogio isso porque é da minha área, de geografia, né, da área de humanas. Revolução industrial, Mas eu reconheço a né, importância. professor? Sim, primeira, segunda, terceira. Dá pra chegar. O Brasil não precisa fazer discute-se no mundo se temos na quarta ou na quinta revolução industrial. Porque a primeira na Inglaterra. Eu gostei disso. Então, se vocês optarem por humanas, de repente a Sistema Faria Brits pode falar, entregar esse material para mim ou comentar. Porque no Estado eu já cheguei a dar aula sobre revoluções industriais. Primeira, segunda, terceira e a quarta, de acordo com o fundador do Fórum Econômico Mundial. Para ele, a gente está na quarta revolução industrial. A primeira foi na Inglaterra, 1760 até 1840. A segunda, 860, Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos, até 1900, se eu não estiver equivocado, 30, com a Segunda Guerra Mundial. E a terceira começou em 45 e acabou em 90, mais ou menos. Que é celulares, internet, computadores. E a quarta ou quinta é a que a gente vivencia agora, onde tecnologia toma parte da nossa vida, onde com a tecnologia a gente procura emprego, namora, pede comida e etc. Mas isso eu posso explicar, caso o Sistema Farias Brito entregue isso de ano que vem no novo ensino médio. Na indústria 4.0, a gente, nós somos mente aberta, sabe, na administração. Não, todo mundo, todos os presentes. Então, professor, nós Todos os presentes. não concordamos que na indústria 4.0 o uso da tecnologia é essencial. Então você reconhece a importância do Vinícius e do Pedro. Não Entendeu. que a administração é essencial. Vamos chegar em vocês? Os dois são importantes. Os dois são importantes. Porque se não tiver a gente na próxima... Exatamente. Os dois têm extrema importância. Os dois são fundamentais. Retomando lá o conteúdo do livro, a gente percebe... Mas não, sem fogo no parquinho, sem briga, sem discussão. Sem discussão. É mesmo? Continuando lá, a gente observa que a maior parte das terras indígenas demarcadas, que estão em demarcação ou pós-demarcadas, estão no norte. Temos uma quantidade de áreas que podem ser demarcadas aqui na nossa região, mas pouco vai influenciar, porque aquelas populações têm escola própria, posto de saúde, tratamento médico, segurança e etc. Apenas uma lei falando, não pode ter fábrica aqui. Porque hoje, se caso a prefeitura autorizar, de repente a fábrica pode vir e ocupar a terra dele. Uma fábrica, uma indústria, um sítio, um hotel, um aras para ganhar dinheiro. Mas se aprovar, não vai poder ocorrer isso. Nossa, professor, tem uma área dá dinheiro, né? Dá. Como que é ir lá? Eu queria trabalhar no área. Eu queria
Tem gente que gosta, paga um dinheiro para passear no cavalo, ficar lá 15 minutinhos cavalgando. Continuando aqui, diz que a maior terra indígena brasileira é o Yanomami, que é um dos povos mais antigos, mas que vem diminuindo por conta de diversos fatores. Fazendeiros, madeireiros, barragem de hidrelétrica, grileiro. Já ouviram a origem do termo grileiro? Como? A origem do termo grileiro? O que é grileiro? Por que são grileiros? Vamos supor, eu sou um picareta, considerando isso. E aí tem uma terra que era indígena. Eu chego, boto meus homens, meus capangas para ocupar aquela terra, aí eu faço um documento que aquela terra foi comprada pelo meu antepassado ou por mim décadas atrás. Eu crio um documento no Word, imprimo, assino. Aí o que eu faço? Eu pego um papel, ponho numa garrafa, coloco o grilo, fecho, deixo alguns dias. Abro, o grilo vai embora, pego o meu papel. Fica envelhecido como se tivesse 20, 30 anos. Por isso que chama de grileiro. Nossa, o grilo envelhece o papel. E grilo envelhece o papel. E aquele papel, por ter ficado com o grilo, vai dar a impressão que ele tem 20, 30 anos. Aí eu vou no cartório e falo, olha, eu tenho essa terra minha, eu nunca registrei. Aí eu vou no cartório, registra aqui para mim, é o cara do cartório, olha a data, nossa, é de 80, nossa, quanto é envelhecido, pula. Aí depois que eu uma terra minha. Aí eu roubei essa terra. Que careta. Isso é grilagem, isso é grileiro. Eu ocupo a terra, crio um documento no Word, imprimo, coloco o grilo, registro no cartório, pum, a terra é minha. Se alguém ver, não, tá aqui, ó. Cartório, ó, 80. Olha o papel como tá velho, ó. O cartório reconheceu. Não, é minha terra. Eu sabia que se você jogar café, você consegue envelhecer. Também, café também. Mas ficou cheio. Mas o grileiro é o sistema mais prático para roubar, para garfar, digamos assim. Bora fazer. Continuando lá, algumas informações mais técnicas na outra página, para a gente terminar a aula de hoje. Diz que em 2012, uma triste realidade chocou o Brasil. O protesto e ameaça de suicídio coletivo dos índios Guarani e Kaiowá, que é o segundo maior grupo indígena brasileiro com forte repercussão nacional e nas redes sociais. O que se passou foi várias disputas entre a cultura de um povo e interesses econômicos no campo, por diversos fatores, como roubar terra, como fazer grilagem, como desmatar para plantar e colher. Continuando, o que mais passou, os Guarani Kaiowá, que tradicionalmente ocupavam a região do Mato Grosso do Sul, foram perdendo suas terras a partir da segunda metade do século XX para fazendeiros que impeliram a um progresso de confinamento. Essa realidade, cerceamento de um povo secularmente habitado a grandes extensões, foi a causa principal do protesto. Ou seja, eles protestaram e falaram, meu, para com isso, demarca essa terra, por gentileza. Se vocês não demarcarem essa terra, vamos nos matar. Então todo mundo aqui vai morrer. Demarca essa terra para que a gente não seja roubado mais, por gentileza. E eles fizeram esse tipo de protesto. Se não demarcar, iremos nos suicidar. Continuando, últimos 2 parágrafos, há 112 grupos indígenas que lutam pela demarcação de suas terras. Iniciativa que pode levar a uma reconstrução demográfica, visto que o crescimento dessa população já foi verificado nos últimos 2 censos, 2010 e em 2000. Diz que muitos foram os massacres que dizimaram os indígenas brasileiros, isso em tempos recentes, não mais de meio século. E continuando, últimas linhas, obviamente, qualquer sociedade racional não anseia por esse caminho, e a demarcação de terras é uma forma de contribuir para evitar novas tragédias. Além da própria sociedade brasileira, esse debate deve ser decidido no âmbito dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, ou seja, esperar-se que quem ocupe a cadeira crie uma lei para determinar a demarcação dessas terras, e que não, porque uma lei para ser aprovada, eu sou presidente, eu coloco uma lei, medida provisória número 10.280. Essa medida estabelece que as terras ocupadas por indígenas estão demarcadas e as que estão na justiça deverão ser demarcadas. Ocupações até 88 serão consideradas, ponto. Eu publico. A Câmara e o Senado têm 3 meses para aprovar ou não essa ideia. Se não aprova, se rejeita ou se deixa caducar, eu, enquanto presidente, não posso criar uma nova lei. Porque se eu criar uma nova lei, crime de responsabilidade. Parecida. Isso. Naquele assunto. Não pode. Se eu criar uma nova lei parecida,
crime de responsabilidade e impeachment. Por isso que nenhum presidente criou essa lei até agora. Aí, espera-se que o quê? Não vai parte do presidente. A Câmara e o Senado criem essa lei. Qualquer deputado, qualquer senador pode pegar essa lei e falar: presidente, gostaria de aprovar essa lei. E aí mostra o presidente da Câmara fala: beleza, vamos votar? Sim, maioria, sim. Sim, de novo, maioria aprovada. Vai para o Senado aprova e passa a entrar em vigor. Mas até hoje, nem a Câmara, nem o Senado fizeram uma lei nesse sentido. E está em discussão no Judiciário. Por quê? O Judiciário não cria lei. Ele apenas julga casos. E quando o Judiciário julga um caso, passa a entrar em vigor a partir daquele momento. Então, o que se está debatendo no Judiciário? Por quê? O governo de Santa Catarina entrou com uma ação contra uma população indígena. E o Supremo está julgando um caso. Quem está julgando o caso, Vinícius? O Supremo. Quem são as partes? As partes vai ser o Supremo. Governo de Santa Catarina contra uma população indígena. Que o governo alega que aquela terra é dele e os indígenas não. E o Supremo vai decidir. E o que o Supremo decidir, não é que o Supremo vai criar uma lei, mas vai criar uma jurisprudência. E qualquer discussão judicial que ocorrer a partir dessa decisão do Supremo será o seguinte, a partir da decisão do Supremo de 2021, essa terra é dos indígenas, não é dos indígenas. Se o Supremo falar, ocupação até 38 é válida, depois não, e de repente o governo de São Paulo pega uma terra e tem um imbróglio, vai para a justiça. Aí o juiz vai falar, olha, de acordo com o Supremo, essa terra é do estado de São Paulo e não daquela população que ocupou depois. Então, essa decisão vai criar uma jurisprudência. Beleza? Só para